definição de diversidade, envolvemos a natureza das diferenças intelectuais, de gênero, de idade, de raça, classe social, motoras sensoriais, de personalidade e culturais, sendo regionais ou nacionais. A reflexão sobre o currículo vem ganhando destaque, assumindo o centro dos projetos políticos pedagógicos em proposta por todo o âmbito educacional, envolvendo também a formação dos docentes e os órgãos responsáveis pela reorientação curricular. No decorrer do texto sobre diversidade e currículo, da autora Nilma Lima Gomes, destacam-se alguns questionamentos sobre o que a diversidade traz ao currículo, como ela tem sido pensada nos espaços e principalmente dos movimentos sociais. Partiremos da informação que caracteriza a diversidade como sendo constituída a partir da construção histórica, cultural e social das diferenças. O que seria do sim sem o talvez e o não? O que seria de mim? A diversidade pode ser entendida em uma perspectiva biológica e cultural. Portanto, o homem e a mulher participam desse processo enquanto espécie e sujeito sociocultural. Entende-se que a natureza é formada por vários tipos de ambientes, que resultam na chamada biodiversidade, e que cada um deles é ocupado por uma infinidade de seres vivos distintos um do outro. Ao longo do processo histórico e cultural, o contexto das relações entre diferentes grupos de gêneros humanos receberam leituras estereotipadas e preconceituosas, passando a ser exploradas e tratadas de forma desigual e discriminatória. Esses grupos eram responsáveis pela própria sobrevivência e produção de conhecimentos, por meio da relação direta com o ambiente em que vivem. Nos últimos anos, os grupos de campo vêm se organizando e exigindo das escolas e dos órgãos responsáveis a garantia de direitos, a posse de suas terras e o reconhecimento e incorporação nos currículos. Somos todos iguais enquanto espécie humana, mas muito diferentes em nossa cultura, cor, etnia, gênero ou religião. O que nos tornam iguais é o fato de sermos diferentes. A diversidade cultural não se dá de maneira isolada. Ela se faz por meio da interação social dos indivíduos e com sua identidade, sendo distinguida a partir de sua posição social e da relação com o outro. O processo de diversidade cultural é estabelecido onde a sociedade se encontra, como na escola, por exemplo. A diversidade dos grupos humanos considerados diferentes no âmbito escolar passou a cobrar por um tratamento igualitário e justo, fugindo da ideia de ser inferior aos outros seres. O currículo escolar incorpora debates sobre os conhecimentos escolares, procedimentos pedagógicos, relações sociais, valores e identidades dos alunos. Ele constitui uma relação social em que a produção do conhecimento se dá através da relação com o outro. Conhecimento, cultura e currículo são produzidos pelas relações sociais de poder. As narrativas que neles estão contidas ditam quais conhecimentos são legítimos ou ilegítimos, quais formas de conhecer são válidas e quais não são, o que é certo ou errado, o que é moral ou imoral, bom ou mal, belo ou feio. A produção do conhecimento está transpassada pela diversidade. A diversidade está presente nos processos de produção e seleção do conhecimento escolar. Mas o currículo tem abordado assuntos como as relações raciais, movimentos do campo e dos indígenas? E quanto aos movimentos das pessoas com deficiências? E as lutas das mulheres? Para que hajam mudanças quanto aos temas e práticas aplicadas ao currículo, os educadores devem sair da inércia e construir práticas pedagógicas que expressem de fato a riqueza das identidades e da diversidade cultural, inseridas na sociedade e na escola, a fim de que sejam superadas as concepções românticas de como está inserida a diversidade no currículo e nas práticas pedagógicas. Nem sempre a diversidade, entendida como uma construção histórica, social e cultural das diferenças, implica em um trato igualitário e democrático em relação àqueles considerados diferentes. Aquilo pelo qual fomos educados e entendemos como diversidade é na realidade uma invenção humana que ao longo do processo cultural e histórico foi tomando forma e materialidade. A inserção da diversidade nos currículos implica compreender as causas políticas, econômicas e sociais de fenômenos como etnocentrismo, racismo, sexismo, homofobia e xenofobia. Diversidade e diferença implicam posicionar-se contra processos de colonização e dominação. É perceber como algumas diferenças foram naturalizadas e inferiorizadas, sendo tratadas de forma desigual e discriminatória. É entender o impacto subjetivo destes processos na vida dos sujeitos sociais
e no cotidiano da escola. É incorporar no currículo, nos projetos pedagógicos das escolas, os saberes produzidos pelas diversas áreas de ciências, articulados com saberes produzidos pelos movimentos sociais e pela comunidade. Os educandos são os sujeitos centrais da ação educativa. Foram eles que trouxeram a luta pelo direito à diversidade como uma indagação ao campo do currículo. A partir da segunda metade do século XX, começa a viver um momento de maior consolidação de algumas demandas dos movimentos sociais e da sua luta pelo direito à diferença. Há uma nova sensibilidade nas escolas públicas, sobretudo para a diversidade e suas múltiplas dimensões na vida dos sujeitos. Sensibilidade que vem se traduzindo em ações pedagógicas de transformação do sistema educacional em um sistema inclusivo, democrático e aberto à diversidade. A vela no breu, a chama da diferença. Algo que pode ajudar a perceber o caráter indagador da diversidade nos currículos é analisar as propostas e documentos oficiais com os quais lidamos diariamente. A diversidade é vista como algo que surge a partir da cultura. Sendo assim, é comum haver em uma mesma escola alunos que possuem culturas locais diferentes, resultando em várias formas diferentes de ver o mundo. Os seus valores são individuais, pois pertencem a grupos étnico-raciais, diferindo-se em gênero, idade e experiência de vida. Mais do que uma multiplicidade de culturas, vivemos no contexto das diferentes culturas, marcadas por singularidades advindas de processos históricos, políticos e também culturais, por meio dos quais são construídas. A cultura não deve ser vista como tema ou disciplina, mas como um eixo que orienta as experiências e as práticas curriculares. A incorporação da diversidade no currículo deve ser entendida não como uma ilustração ou modismo, mas sim como um direito garantido a todos, não somente àqueles que são considerados diferentes. Carente de amor e paz. A forma de interpretar e lidar com o conhecimento se perpetua na teoria e na prática escolar em todos os níveis de ensino, desde a educação infantil até o ensino superior. A diversidade coloca em xeque os processos tradicionais da avaliação escolar. A luta travada em torno da educação do campo, dos indígenas, dos negros, das comunidades remanescentes de quilombos, das pessoas com deficiência e o conhecimento produzidos pelos movimentos sociais tem desencadeado mudanças na legislação e na política educacional, havendo a necessidade de revisar as propostas curriculares e os processos de formação de professores. Assumir a diversidade no currículo implica compreender o nosso caminhar no processo de formação humana, que se realiza em um contexto histórico, social, cultural e político. No entanto, a relação entre ética e diversidade ainda é pouco explorada nas discussões sobre o currículo. A relação entre ética e diversidade nos coloca diante de práticas e políticas voltadas para o respeito às diferenças e para a superação dos preconceitos e discriminações. A inclusão de toda a diversidade, e especificamente das pessoas com deficiência, indaga a escola, os currículos e sua organização, os rituais de enturmação, os processos de avaliação e todos os processos de ensino-aprendizagem. A educação dos negros é outro campo político e pedagógico que nos ajuda a avançar na relação entre ética e diversidade, trazendo assim mais indagações ao currículo. A mudança de lógica da postura pedagógica da organização da escola e do currículo escolar é necessária para que a educação inclusiva cumpra o seu objetivo educativo. Do ponto de vista político, estamos desafiados a reinventar novas práticas pedagógicas e curriculares, com o intuito de encontrar um novo horizonte de possibilidades para incluir as diversidades culturais. A instituição das diretrizes é resultado das lutas e reivindicações dos movimentos sociais, das organizações que lutam por uma educação que contemple a diversidade, daqueles que vivem no campo, como os sem terra, os pequenos agricultores, os quilombolas, os povos da floresta, os pescadores, os ribeirinhos, os extrativistas e os assalariados rurais. Um currículo que respeite a diversidade precisa de um espaço-tempo objetivo para ser concretizado. Os currículos incorporam uma organização espacial e temporal do conhecimento e dos processos de ensino-aprendizagem. Propostas de escolas e de redes de ensino vêm tentando minimizar as tensões, tomando como critério o respeito à diversidade de vivências do tempo dos alunos da comunidade. A diversidade indaga os currículos e as escolas
a repensarem seu ordenamento temporal como exigência da garantia do direito que todos possuem em relação à educação. A escola não é apenas um espaço para adquirir conhecimento. Ela é também um espaço sociocultural e imprime marcas profundas no nosso processo de formação humana. Por isso, necessita passar por um processo de desnaturalização a fim de integrar os sujeitos no decorrer das suas temporalidades da vida. Afinal, conviver com a diferença é construir relações que se pautem no respeito, na igualdade social, na igualdade de oportunidades, direitos e deveres e no exercício das práticas e posturas democráticas, que possibilitem a inserção dos indivíduos na sociedade e na escola, na qual as diferentes presenças se encontram. Todo mundo tem seu jeito singular de ser feliz, de viver e de enxergar. Se os olhos são maiores ou são orientais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial em oportunidades, em direitos, coisa e tal. Seja branco, preto, verde, azul ou lilás, e daí? Que diferença faz? Já pensou? Tudo sempre igual. Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou? Sempre tão igual. Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. 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 Seu jeito singular de crescer, aparecer e se manifestar. Se o peso na balança é de uns quilinhos a mais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial em seu sorriso, sua fé e no seu visual. Se curte tatuagens ou pinturas naturais, e daí? Que diferença faz? Já pensou? Tudo sempre igual. Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou? Sempre tão igual. Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. 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 Ser diferente é